Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco, né? 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. Nós vamos ler o 12, 13 e o 14. Aleluia. É um texto bastante conhecido, né, irmãos? Por todos nós, mas quero compartilhar com os irmãos nessa noite aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração através desta palavra. 2 Crônicas 7, 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Glória a Jesus. Podeis nos assentar? Aleluias. Irmãos, esse texto, esta palavra, foi direcionada pelo Senhor ao povo de Israel. No capítulo 7, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 42, você pode ler em casa, nós vamos ler porque é muito extenso, a oração de Salomão. A oração que Salomão fez ao Senhor, aonde Salomão pedia ao Senhor a misericórdia sobre o povo de Israel. Porque o povo de Israel havia pecado contra o Senhor. Por várias vezes, né? O povo de Israel pecou contra o Senhor. E Salomão, então, ele construiu uma plataforma de metal e colocou no meio do pátio, né? Do palácio. E Salomão ali, ele subiu naquela plataforma, se colocou de joelho, levantou suas mãos para os céus. E ali Salomão começou a orar ao Senhor. E Salomão ali foi falando para o Senhor, pedindo que o Senhor perdoasse o povo de Israel. E Salomão disse para o Senhor, ele foi enumerando várias coisas que aquele povo havia cometido ou poderia cometer, e em cada um dessas coisas que ele foi apresentando ao Senhor, ele foi pedindo que o Senhor ouvisse dos céus e perdoasse. E Salomão então, ele disse no capítulo 6, no versículo 24, ele falou para o Senhor: se o teu povo for ferido diante dos inimigos por ter pecado contra ti, e eles se converterem, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nessa casa, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhe tem dado a seus pais. E ele segue dizendo: quando os céus fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados dos teus servos e de teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que desde o teu povo em herança. Aleluia. Então Salomão, ele foi intercedendo diante do Senhor pelo povo de Israel. E
Quando Salomão terminou sua oração, em casa você pode ler com calma, a partir do versículo 12 do capítulo 6 até o versículo 42, essa é a oração que Salomão fez. E Salomão foi apresentando ao Senhor várias etapas da vida dos filhos de Israel, que muitas vezes pecaram contra o Senhor. E Salomão foi apresentando diante do Senhor e pedindo que o Senhor perdoasse eles. Se eles se convertessem, se eles reconhecessem que tinham errado, que tinham falhado, se eles orassem, se eles se convertessem, se eles confessassem o nome do Senhor, ele pediu que o Senhor então ouvisse dos céus e perdoasse os pecados. E no capítulo 7, no versículo 1, fala para nós, quando Salomão acabou de orar, quando ele encerrou a sua oração, diz assim o versículo 1 do capítulo 7, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então, quando Salomão terminou de orar, porque ele apresentou holocaustos, sacrifícios ao Senhor, enquanto ele fez essa oração, então aqui foi a resposta de Deus, que Deus aceitou o holocausto, aceitou o sacrifício que Salomão havia feito com intenção do povo de Israel. E depois que aconteceu de holocausto ser consumido, a glória do Senhor encheu a casa. Então, no versículo que nós lemos, no 12, o Senhor aparece a Salomão. Então o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifícios. Então Deus apareceu para Salomão à noite e revelou a ele que ele havia ouvido o clamor dele em prol do povo de Israel, que ele havia ouvido a oração de Salomão. E tudo aquilo que Salomão falou para o Senhor, porque ele disse: se o povo for ferido diante dos inimigos, se o céu for cerrado e não tiver chuva, se houver fome, se houver peste, mas se eles orarem, se converterem e confessarem o teu nome, ouve do céu, Senhor, e perdoa-lhes os pecados. Então no versículo 13, o Senhor repete exatamente o que Salomão falou na oração. Ele falou então para Salomão: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, aí o Senhor faz a declaração dele. O tema da mensagem é o que o Senhor espera de nós. Porque isso aqui, irmãos, foi falado para o povo de Israel. Mas isso que o Senhor falou para o povo de Israel, em conversa com Salomão, se estende a nós. Porque o que o Senhor espera de nós hoje é a conversão dos maus caminhos, é o arrependimento, é a humilhação, é nos humilharmos perante o Senhor. O que é humilhar? É nós reconhecermos a nossa total dependência de Deus. Nós reconhecemos que sem Ele não somos nada, não podemos nada, não vamos a lugar algum, não fazemos nada se não for pelo Senhor. E nós temos que reconhecer a soberania, a grandeza de Deus, reconhecermos que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele está acima de tudo, que Ele está acima de todos, que não houve, nunca houve, não há e nunca haverá um semelhante ao nosso Deus. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor por este Deus maravilhoso, porque você tem a oportunidade de estar aqui, porque em meio à multidão, nós fomos escolhidos pelo Senhor.
Nós somos escolhidos para estarmos aqui e nós temos que glorificar ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Mas hoje nós estamos vendo que essa observação que o Senhor faz aqui, Ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui a referência não é só para quem está fora, a referência é para mim e para você que estamos aqui. Se nós chamamos pelo nome do Senhor, nós temos que fazer o que está escrito aqui: humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos. E no final do versículo, então, o Senhor fala que se tudo isso for feito, como Ele falou para o povo de Israel, e hoje Ele fala para a igreja: se o meu povo, que tem chamado pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque hoje, irmãos, muitos se apresentam como servos de Deus. Muitos estão dentro das igrejas, chamam até pelo nome do Senhor, mas estão distantes, né? Honra com os lábios, mas o coração está longe. Infelizmente, né, irmãos, nós temos visto isso aí. Pessoas que vão aí na mídia, nas redes sociais e se dizem servos de Deus. Mas quando você vai olhar para a postura dele, para a conduta dele, você vê que está completamente fora da palavra. Porque se nós nos apresentamos, nós nos identificamos como servos de Deus, nós temos que viver aquilo que falamos, aquilo que ouvimos, que é a palavra. Mas hoje muitos estão dentro das igrejas, mas estão longe de fazer o que a palavra ordena que faça. Porque não é o pastor que fala, não é a igreja que fala, não é a palavra. E a palavra é a ordenança de Deus. Aqui não é a ordenança do homem, é o que o Senhor deixou registrado aqui. E esse texto, Crônicas 7,14, o Senhor fala hoje para mim e para você. E para toda a igreja. Para todos aqueles que se dizem servos, para todos aqueles que estão dentro da igreja, para todo aquele que passa a ser um servo de Deus. É preciso ter essas 4 atitudes. Nós precisamos nos humilhar, mas não é humilhar diante do homem, como tem pessoas que estão se humilhando diante de homem. Às vezes se humilhando diante do homem para receber uma bênção. Porque o homem fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E às vezes a pessoa tem quase que implorar, às vezes por uma oração, por uma atenção do seu líder. Porque às vezes não tem nem tempo para acolher a ovelha que está precisando. Não é essa humilhação que eu estou falando. É humilhar-se diante de Deus. Porque lá em Tiago 4,10, fala para nós: humilhai-vos perante o Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Porque quando nós nos humilhamos perante do Senhor, quando nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus, porque, irmãos, isso é necessário nós fazermos, é nós reconhecermos a nossa total dependência de Deus. E hoje as pessoas estão autossuficientes, elas acham que podem, que sabem, que não precisam de ninguém e chegam até mesmo ao ponto de dizer que não precisa de Deus.
Como eu ouvi outro dia, né, uma reportagem, e uma pessoa que se diz famosa, ela disse: eu não preciso de Deus e eu não quero que Ele me atrapalhe. Eu olhei e falei: como pode a pessoa ter, né, essa postura, essa reverência às coisas do mundo e não tem reverência a Deus? Porque hoje, né, virou assim uma coisa comum. Às vezes você vê assim um artista secular, ele fala: eu sou evangélico. Aí você vê que a postura dele não tem nada a ver com o servo de Deus. Porque o servo de Deus, ele tem que fazer a diferença. Aonde nós formos, irmão, nós temos que fazer a diferença. Não precisa eu e você chegar nos lugares e falar: aqui, ó, eu sou cristã, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. Não. As pessoas que têm que olhar para nós e ver a diferença. Porque que a palavra fala que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Então a nossa luz tem que brilhar onde formos. Não é a nossa luz própria, é a luz do Espírito Santo. Porque se você recebeu Jesus na sua vida, se eu recebi Jesus na minha vida, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Então o brilho dele tem que estar no nosso rosto. Então aonde nós chegarmos, nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos ser como a pessoa lá fora. Nós temos que fazer a diferença onde nós formos. Nós temos que fazer a diferença no falar, no agir. Porque às vezes a pessoa diz servo de Deus, mas quando ele abre a boca, você fica assustado. Você fica assustado com o falar daquela pessoa. Que não o identifica como servo, o identifica como uma pessoa lá de fora. Porque é diferente, irmão. É diferente. Porque nós podemos ver, quando a pessoa que ela recua, quando ela se afasta por alguma razão, a primeira coisa que muda é o falar. Quando você olha, encontra com essa pessoa, a forma dela te cumprimentar, a forma dela te olhar, já mudou. Por isso eu falo, nós temos que fazer a diferença. Porque se nós não fizermos a diferença, irmãos, o que adianta estarmos aqui? Porque nós temos que levar a presença de Cristo aonde nós formos. Seja em qualquer lugar. Mas hoje nós vemos pessoas que ele é somente dentro da igreja. Quando ele vai em algum lugar, ele esconde que ele é servo de Deus. E se alguém perguntar, ele faz como Pedro, né? Quando negou Jesus. Não, eu não conheço. Ah, não sou não. Eu não sou. Ah, eu vou lá, mas eu não sou. A pessoa tem vergonha. E a palavra diz que o Senhor fala, né? Aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele vai se envergonhar diante do Pai. Nós não temos, irmãos, que ter vergonha de falar que somos de Cristo. Ao contrário, nós temos que ter orgulho. Sabe por quê? Porque é um privilégio para nós estarmos aqui, irmãos. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, mas não estão porque não têm forças. Não estão porque estão presas lá fora. Estão presas em tantas coisas que não têm tempo para parar e refletir e ver que precisa do Senhor. As pessoas estão tão atordoadas, as pessoas estão tão desorientadas de um lado para o outro, que não sabem o que fazer. Mas às vezes você fala de Jesus, a pessoa te olha assim, como se você estivesse falando uma coisa absurda. Te olha de lado, tem gente que até faz uma cara assim, de deboche. Né? Principalmente quando você fala que Jesus está voltando, a pessoa fala, quanto tempo eu ouço falar que Jesus está voltando, cadê ele? Aonde ele está? Que dia que ele vai voltar? Então até mesmo, irmãos, dentro da igreja, já existem pessoas que não
que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Ele está na igreja por estar, mas ele não está atento aos acontecimentos, aos fatos que a palavra relata, e nós estamos vendo, nós estamos contemplando com os nossos olhos físicos os sinais acontecendo. A evidência da volta de Jesus. Nós que temos conhecimento da palavra e procuramos cada vez mais nos aprofundar para aprendermos da palavra, porque não é necessário, é necessário nós nos aprofundarmos. Nós não podemos ouvir a palavra só aqui, irmos embora para casa, guardarmos a nossa Bíblia e trazê-la e abri-la novamente no próximo culto. Não, na nossa casa nós precisamos ler a palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos buscar através do Espírito Santo o entendimento da palavra, para nós não sermos confundidos, para nós não sermos enganados, para nós não sermos levados, como a Bíblia fala, por qualquer vento de doutrina. Porque hoje a gente está vendo tantas coisas, irmão, tantas coisas. E o que mais entristece é que as pessoas estão ouvindo, estão aplaudindo, às vezes dizem glória a Deus, aleluia, para coisas que estão totalmente fora do propósito de Deus. Mas por que isso? Porque falta conhecimento da palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, quando nós nos interessamos em aprender a palavra, em aprofundar na palavra, nós não seremos enganados, nós não seremos confundidos, porque quando ouvirmos alguma coisa que está fora da palavra, o Espírito Santo nos dará o entendimento de que aquilo que está sendo falado não vem da palavra. Mas hoje as pessoas estão indo por qualquer vento de doutrina, porque não conhecem a palavra. Então hoje o Senhor está reivindicando de mim e de você a postura que Ele quer, a posição que Ele quer que estejamos. Porque é preciso, irmãos, agora mais do que nunca, nos aproximarmos do Senhor. Como a palavra diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas para o Senhor se achegar a nós, nós precisamos nos achegar a Ele. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Ainda há tempo de buscar. Porque ainda se buscar, vai achá-lo. Invocar, Ele vai ouvir. Mas está chegando o momento que muitos vão querer buscar e não terá mais como. Que muitos vão querer invocar, mas Ele não estará mais perto. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Porque vai chegar o momento que a pessoa vai querer buscar e não vai encontrar. Aleluias, glória a Jesus, glória a Deus que nós estamos aqui, Glória a Deus. A oração é um diálogo com Deus, irmãos? A oração é um exercício de quebrantamento. Quando nós oramos, nós nos quebrantamos na presença do Senhor. Quando nós dobramos os nossos joelhos para falar com o Senhor, nós temos um processo de quebrantamento de coração. E o Senhor, Ele vem até nós, porque Ele conhece o nosso coração. E a palavra fala que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Se nós nos postarmos diante da presença do Senhor, com o nosso coração quebrantado, com uma sinceridade de coração, com toda certeza, o Senhor virá ao nosso encontro. E aquilo que nós colocarmos nas suas mãos, aquilo que nós colocarmos diante dEle, com toda certeza, Ele cuidará. Ele cuidará das nossas pelejas, Ele cuidará das nossas lutas, das nossas dificuldades, porque Ele é quem peleja por nós. A nossa postura é de confiarmos. Às vezes não entendemos
Porque às vezes você pode estar até pensando, irmã, mas eu estou passando uma dificuldade, eu não estou entendendo o porquê. Mas a nossa opção é confiar, mesmo sem entender. Porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Foi Ele quem falou, que Ele que deixou na sua palavra, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, se amamos a Deus, tudo que nos acontece coopera para o nosso bem. Às vezes no momento não entendemos, às vezes nos faz chorar, às vezes traz sofrimento, mas vai cooperar para o nosso bem. Às vezes naquele primeiro momento nós não entendemos, mas depois o Senhor vai trazer a revelação, por que passamos aquele momento difícil. Ele vai trazer para nós a revelação, porque Ele permitiu aquele momento difícil na nossa vida. Porque se formos perguntar aqui, todos nós já enfrentamos uma dificuldade, todos nós já passamos por um processo doloroso, que choramos, que ficamos tristes, mas o Senhor está no controle de tudo. Porque quando nós abrimos o nosso coração para recebê-lo na nossa vida, a partir daí, não podemos viver mais nós, mas Ele tem que viver em nós. Ele tem que ser a primícia na nossa vida. E hoje a gente vê as pessoas, coloca tantas coisas em primeiro lugar. E o Senhor Jesus, Ele fica lá no final da fila. Primeiro vem tantas coisas, e Ele fica lá no finalzinho da fila. Mas a gente observa que quando as dificuldades e as lutas vêm, aí a pessoa se desespera. Aí ele abre os seus lábios para pedir socorro a Deus. Mas quando está tudo bem, ele não se importa com a presença de Deus. Ele não se importa em buscar a Deus. Ele quer servir a Deus da sua maneira. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu leio a palavra, amanhã eu não leio. Hoje eu oro, amanhã eu não oro. Irmãos, não é assim. Nós, como falamos, estamos caminhando para a volta de Jesus. E como o Senhor tem nos visto? O Senhor tem nos visto, como pregamos, no mês passado, como ouvintes só da palavra, ou como aquele que ouve, mas pratica a palavra. Porque se ouvir e não praticar, não adianta nada. Eu preciso ouvir, preciso praticar. Eu preciso colocar em prática aquilo que o Senhor deixou. Eu preciso obedecer. Porque Jesus obedeceu, irmão. Jesus obedeceu até a morte. E morte de cruz. E nós sabemos tudo que o Senhor passou por nós. Então nós temos que obedecer. Porque não adianta só ouvir. Mas hoje as pessoas querem ser abençoadas, mas ele não quer obedecer a palavra. Isso aí eu não vou fazer não. Mas se é ordenança de Deus, nós temos que fazer. Ou nós somos ou não somos. Porque se somos servos, nós vamos andar direcionados pela palavra. Agora, se não somos só ouvintes. Nós vamos ouvir a palavra, vamos embora e vamos continuar tendo uma vida da mesma forma. Não terá mudança alguma, porque a pessoa está fazendo de acordo com a sua vontade. E nós não podemos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Nós temos que fazer de acordo com a vontade de Deus. A nossa vontade tem que estar em sintonia com a vontade de Deus. Porque a palavra fala para nós, em Provérbios 16:1, que nós podemos fazer planos, projetos, mas a palavra final, a resposta de língua vem do Senhor lá. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta de língua. E hoje as pessoas planejam, hoje as pessoas falam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou aqui, eu vou lá, vou acolá. Ele nem se preocupa em se apresentar
diante do Senhor, apresentar aquele sonho, aquele projeto. Senhor, era da tua vontade. É da tua vontade que eu vá, é da tua vontade que eu faça, é da tua vontade, Senhor. Não, a pessoa não se preocupa, ele simplesmente fala, eu vou fazer, eu vou para tal lugar, e lá eu vou ficar. A palavra fala sobre isso, me parece que é Tiago 4, Tiago 4, 1, eu me falo em memória agora o versículo, fala sobre isso. E quando às vezes a pessoa fala, eu vou para tal lugar, lá eu vou morar, lá eu vou construir, lá eu vou fazer. Então fala que a pessoa não sabe que ele é como a nuvem, né? Que aparece hoje, amanhã desaparece. Antes tinha que dizer, se o Senhor quiser. Acho que é Tiago mesmo, se não me falha a memória agora, que fala sobre isso, sobre a pessoa que faz as coisas por impulso e não para pensar, porque nós temos, né, tudo nós temos que colocar na mão do Senhor. Olha lá, olha que fala a palavra sobre isso. Eu agora, Ei agora vós que dizeis hoje, ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Aí segue dizendo, né? Antes, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Aí está a prova, irmão, que nós não somos nada sem Deus. E não adianta eu falar, eu vou fazer, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou ficar lá, eu vou ficar aqui, não. O Senhor é que sabe. E às vezes a gente vê as pessoas fazendo tantos projetos, mas você não vê a pessoa falar assim, não, se Deus quiser, se for da vontade do Senhor, eu irei. Se for da vontade do Senhor, eu farei. A pessoa não fala, a pessoa fala, eu, tudo é Ele. Eu vou, eu faço, eu vou ficar, eu vou voltar. E não é assim, irmãos. Nós temos que aprender a viver na dispensação de Deus, porque Ele sabe o que é melhor. E muitas vezes as pessoas fazem as coisas por conta própria, aí não dá certo. Aí o que acontece? Ele volta brigando com Deus, mas o Senhor não me ajudou, o Senhor não me abençoou, o Senhor não foi comigo. Mas você apresentou para Ele o seu plano, o seu projeto, você esperou a resposta dEle. A pessoa não apresenta para Deus, ele faz do jeito dele, da forma dele, e depois ele quer cobrar de Deus por que aquilo não deu certo. Porque quando nós colocamos diante do Senhor, irmão, é diferente. A coisa vai fluir da maneira certa, porque Ele sabe o que é melhor para nós. É como falamos também aqui na outra pregação nossa. O Senhor, há momentos que Ele vai falar sim, pode ir, pode fazer. Mas tem momentos que Ele vai falar não, não faça. Outra vez Ele vai falar, espera, não é o momento. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir o não de Deus. Se Deus falar para nós não, a pessoa emburra, faz cara feia, briga com Deus, reclama, murmura. Irmão, se Deus falou não, não faça, porque se fizermos, certamente dará tudo errado. Agora, quando Deus diz sim, aí podemos fazer, porque sabemos que estamos indo com a bênção dEle. Mas se Ele disser não, nós estamos indo sem a bênção de Deus. E certamente não dará certo.
E se ele falar, espera também. Às vezes a pessoa não quer esperar. Se falar que tem que esperar, né, irmão? É difícil. Não é verdade? Faz parte da nossa natureza. Não gostamos de esperar nada. Às vezes na nossa vida cotidiana, né? Quando temos que esperar alguma coisa, não nos agrada, né? Às vezes é numa fila de banco, às vezes é num consultório médico, às vezes é numa prefeitura, né? Que você vai para mexer com alguma coisa na prefeitura, é um desgaste, né? Porque você fica horas e horas, mas nós podemos às vezes não ter paciência para esperar na nossa vida cotidiana. Agora, o espera de Deus, nós temos que aprender a esperar. Temos que aprender, irmãos. Porque essa é a vontade de Deus. Porque se nós somos servos de Deus, nós temos que viver de acordo com Ele. De acordo com o que Ele fala para nós. Porque Ele tem o melhor para nós. Então Ele não vai fazer nada, Ele não vai nos dar nada que vai nos causar prejuízo, que vai nos causar dano. O Senhor jamais fará isso. Porque Ele deu o melhor dEle por nós, que era o seu único filho. Ele deu por mim e por você. Então essa é a prova do maior amor de Deus. E nunca houve, nunca haverá amor assim. Porque ninguém em todo esse planeta poderá amar a mim e a você como Deus nos ama. Ninguém, irmãos. Não existe amor igual ao amor de Deus. Deus nos ama com um amor tão grande, e um amor incondicional, porque quando o Senhor Jesus nos recebeu, quando o Senhor Jesus nos acolheu, Ele nos aceitou como nós estávamos. Ele não nos questionou, Ele não nos perguntou, por que você fez isso, por que você fez aquilo, por que você foi lá, por que você foi aqui. Ele não fez isso, Ele nos aceitou da forma que estávamos. E Ele trabalhou na nossa vida e transformou, modificou, limpou, purificou, transformou a nossa vida, nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua presença. E Ele se deu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Porque o Senhor nos dá uma graça não merecida, porque nós não merecemos, nós não somos merecedores de nada, mas o seu amor incondicional é que nos alcança cada dia. E eu fico assim, sabe, irmãos, eu sempre fico meditando, às vezes eu estou sentada em casa sozinha, começo a conversar com o Senhor e eu falo, Senhor, a gente não consegue entender como as pessoas rejeitam Jesus, como as pessoas não querem Jesus. A gente vê aí fora tantas coisas ruins, irmãos, tanta violência, que hoje o que você mais vê é violência, é tanta atrocidade que você fica assim, você fica apavorada. Mas as pessoas ainda assim preferem o mundo lá fora. A pessoa ainda prefere viver segundo o sistema do mundo. E a Bíblia é bem clara sobre isso também, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E as pessoas que estão lá fora, estão vivendo segundo a carne, segundo os prazeres da carne, a concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. A palavra fala que tudo isso vai passar, só vai permanecer aquele que fizer a vontade de Deus. E nós temos que glorificar ao Senhor, que nós temos a oportunidade de estarmos aqui. Aqui é o melhor lugar para estar. Não existe, irmãos, outro melhor lugar que não seja na casa do Senhor, aos pés do Senhor. Não existe em todo esse planeta. Você pode procurar e você não vai encontrar um lugar melhor para estar do que na casa do Senhor.
Eu sempre falo isso, eu amo estar na casa do Senhor. E todos os dias eu falo: Senhor, me fortaleça fisicamente, fortaleça minhas pernas, me dá força. Porque a melhor caminhada que eu faço é da minha casa até aqui. Não existe caminhada melhor do que sair da nossa casa e vir para a casa do Senhor, porque nós podemos ter passado um dia atribulado, um dia triste, angustiante, mas quando nós passamos daquela porta para dentro, o Espírito Santo, Ele nos acolhe, o Espírito Santo, Ele nos abraça, Ele nos toma em seus braços, e quando você volta para a sua casa, você não volta mais da maneira que você veio, você volta alegre, você volta com o seu coração transbordante, porque aqui é o melhor lugar para estarmos, porque aqui nós somos acolhidos pelo Senhor, aqui nós somos abraçados pelo Senhor. Quando nós entramos aqui, o Espírito Santo, Ele nos acolhe. E existe coisa melhor que isso, irmãos. E tem pessoas trocando, igual a gente tem visto, né? Também, pessoas que já estiveram e estão trocando pelo mundo lá fora. Estão trocando o acolhimento de Deus, o abraço de Deus, o amor de Deus pelas coisas lá fora. E nós sabemos, né, que lá fora não tem nada que se aproveite. Esses dias que tiveram aí, né, esses 4 dias aí, né, foram dias em que, né, deu assim uma abertura total para Satanás agir. E muitas vidas foram ceifadas nesses dias, nesses 4 dias. Muitas pessoas perderam suas vidas. Muitas pessoas desapareceram. Muitos jovens, adolescentes se perderam. Muitas pessoas, né, foram para os vícios do álcool, da droga, da prostituição, nesses dias que se passaram. Mas glória a Deus, que nós louvamos a Deus, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui, na presença do nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama, aquele que nos acolhe, aquele que cuida de nós com todo amor, com todo carinho, aquele que a cada dia nos permite abrir os nossos olhos, levantarmos da nossa cama e Ele nos sustenta no transcorrer do dia, aquele que coloca o alimento na nossa mesa, aquele que nos dá roupa, o calçado, aquele que nos dá o sol, a chuva, o vento, o frio, o calor, aquele que controla todas as coisas, e Ele controla na medida certa, na medida que precisamos, porque Deus é um Deus detalhista, Ele cuida de todas as coisas, Ele cuida de mim e de você, nos mínimos detalhes, irmão, não escapa nada, nada escapa de Deus, Ele cuida de tudo, nos mínimos detalhes, por isso estamos aqui. Eu não sei o que você está vivenciando, eu não sei o que você está passando, né? Talvez você esteja aqui, mas você deixou na sua casa um problema, uma luta, uma dificuldade, mas eu quero convidar você nesta noite a confiar, eu quero convidar você nesta noite a crer, que a palavra fala que tudo é possível ao que crê. Nós estamos aqui porque nós cremos no Deus que nós falamos, nós cremos no Deus que nós servimos, nós cremos no Deus que nós pregamos e sabemos que Ele cuida dos seus. Aquele que tem compromisso com Ele não precisa temer, não precisamos temer. Que a palavra fala para nós, né? Que ainda que o inimigo se levante como corrente de muitas águas, o Espírito Santo, Ele ergue a bandeira da nossa vitória. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor porque Ele merece, porque Ele está levantando neste momento a bandeira da sua vitória. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Ele está aqui e Ele está erguendo a bandeira da sua vitória. Ele está erguendo a bandeira da minha vitória e nós estaremos seguros
nas mãos do Senhor. Então não temos o que temer. Enfrentamos dias difíceis? Sim, todos nós enfrentamos, porque todos nós passamos por momentos difíceis. Mas eu quero dizer para você que em todos esses momentos, você nunca esteve sozinho. Eu nunca estive sozinha, porque Ele está comigo, Ele está com você, Ele que nos conduz, Ele que nos direciona. Quando estamos lá no nosso cantinho, às vezes que só as lágrimas correm nos nossos olhos, mas Ele está ali do lado, colhendo cada lágrima, Ele está colhendo, porque Ele entende cada lágrima. Às vezes não falamos nada, não sai som nos nossos lábios, mas Ele entende cada lágrima que rola, Ele entende e Ele sabe o significado de cada lágrima. Ele sabe o que você está precisando. Então eu convido você nesta noite, creia de todo o seu coração. Não importa a luta, não importa a dificuldade, nós temos que continuar caminhando e crendo que Deus é conosco. Se Deus é conosco, Ele é suficiente. Não precisamos de mais nada. Quando Paulo pediu que o Senhor tirasse o espinho da sua carne, a Bíblia não revela que espinho é esse, se era uma enfermidade, que era. O que o Senhor falou para Paulo: a minha graça te basta. E Ele fala para você nesta noite, talvez você esteja com espinho na carne, talvez eu esteja com espinho na carne, e talvez esteja orando, pedindo que Ele retire esse espinho, mas Ele fala nesta noite para mim e para você: eu não vou retirar o espinho, sabe por quê? A minha graça te basta. Tome posse disso nesta noite. A graça do Senhor, ela nos basta, porque nosso Deus, Ele é suficiente. Não precisamos de mais nada. Não precisamos buscar em ninguém e em nada. Somente em Deus, porque Ele é suficiente para nos abençoar. Então tomamos posse nessa noite, que o Senhor vem reivindicar de nós nessa noite, é que nós que chamamos pelo nome dEle, nós podemos nos humilhar, orar, buscar a sua face e nos convertermos a cada dia dos maus caminhos, e então Ele vai ouvir do céu a minha oração, a sua oração, perdoará as nossas falhas e sarará a nossa terra. Amém? Glória a Deus, aleluias. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Que o Espírito Santo tenha falado com você, e aquilo que eu não expressei, que o Espírito Santo venha completar no seu coração. Que quando você estiver lá no seu momento com Deus, que o Espírito Santo complete essa mensagem no seu coração, e você saiba nesta noite que a graça do Senhor, ela nos basta. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. Aleluias, glória a Jesus. Nós agradecemos a oportunidade ao nosso Deus, agradecemos a oportunidade, ao Jonathan, que tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui, e para nós é um motivo de alegria, cada vez que nós temos oportunidade. Não sabemos nada, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos usa, porque quando subimos aqui, não subimos aqui para falar o que queremos, porque nós oramos, nós buscamos, nós pedimos ao Senhor o que falarmos, porque nós temos que falar acerca da palavra. Não podemos subir aqui e falar o que queremos, não, temos que falar acerca da palavra, porque é para isso que estamos aqui, para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, a sua família, ricamente, abundantemente, e que nós possamos crescer juntos no conhecimento, na graça do Senhor, no conhecimento da palavra, na graça com o Senhor, na intimidade com o Senhor, que possamos buscar a cada dia. É o que nós vamos fazer agora neste momento, Você se coloque na posição diante do Senhor.